Agora chegamos ao ponto do quarto segmento e último, que são perguntas dos participantes que estão nos ouvindo e nos vendo. E eu pediria então a Nayara e a Jéssica e a Maristela, se você já tem perguntas de alguém para eu poder formulá-la pelo chat. Oi, nós temos perguntas sim, temos 2 perguntas que foram enviadas pelo chat. A primeira pergunta é do Eduardo Viana. Ele direcionou a pergunta para o Dr. Paulo César. Pois não, pode fazê-la. Prossiga, por favor. Tá. Como o Dr. Dalla também participou do processo, então eu vou direcionar a pergunta para os dois. Considerando sua participação na comissão que elaborou o Código de Processo Civil de 2015, gostaria que comentasse sobre a importância e as mudanças relacionadas à intervenção do MP no processo civil. Essa é a primeira pergunta, do Eduardo Viana. E a segunda pergunta é da Érica Travesso, direcionada ao Dr. Dalla. Gostaria de saber como funciona a atuação da assessoria internacional do MPRJ. Fica a seu critério quem quer responder a primeira intervenção do MP no processo civil. O chat ainda está aberto. Olha, eu rapidamente, o processo, o Ministério Público no novo Código de Processo Civil, ele teve mantida toda a sua posição anterior de independência e com alguns acréscimos importantes. Nós privilegiamos muito a atuação do Ministério Público na formação dos precedentes, inclusive como legitimado para o incidente de resolução de demandas repetitivas, que eu acho que substitui, em grande parte, a ação civil pública, que não funciona. Não é? Então, existe um mecanismo hoje que o Ministério Público tem, muito fortalecido, para, enfim, prestigiar os precedentes. Porque a grande verdade é a seguinte: nós temos um demandismo gigantesco. Então, se nós não tivermos um mecanismo de observância de precedentes, da jurisprudência forte, nós não vamos conseguir diminuir o número de processos. Nós temos um número de ingressos ano maior que o número de saídas de sentença. Então, você só reverte isso fortalecendo os precedentes de um lado e, de outro lado, fortalecendo a parte que Humberto falou da mediação e da transação. E hoje, o próprio Conselho Nacional do Ministério Público, através de resoluções, acho que é 57 e outras, incentivando que o Ministério Público crie grupos de trabalho entre promotores de primeira e segunda instância, justamente nessas duas áreas, de formação de precedentes e de formação da parte de transação penal. E hoje o Ministério Público é quem diz, que era uma dúvida no passado, se aquele negócio, se o Ministério Público tem ou não, se há ou não prejuízo se o Ministério Público não tiver funcionado no processo. Só quem pode dizer se teve ou não prejuízo é o próprio membro do Ministério Público, né? E não uma avaliação do juiz, se o trabalho dele ou não foi suficiente. Então foram mudanças importantes, porque foram mudanças principiológicas e de uma nova atuação do Ministério Público, e que nós precisamos nos voltar para isso. O Ministério Público de hoje tem que se voltar para isso, ele tem que sair mais do gabinete, né, e passar a exercer essa atividade, e essa atividade coordenada com grupos, justamente para localizar os temas que merecem ter precedentes e, ao mesmo tempo, criar todo um sistema de participação através de inquérito civil para formulação de taxas, não é? E a participação justamente nesta atividade de regulação das mediações e das transações através das câmaras de conciliação e mediação, que são obrigatórias nos tribunais de todo o país. Muito bem. Dalla, você agora fala um pouquinho sobre a segunda questão da assessoria internacional. Sim, a assessoria internacional ela já está prevista, né, no ordenamento interno
aqui do nosso Ministério Público, foi o cargo que foi ocupado anteriormente pelo doutor Márcio Guimarães e antes, salvo engano, pelo doutor Sérgio Azeredo, né, que hoje é desembargador do nosso Tribunal de Justiça. A ideia é facilitar a interação dos nossos órgãos de execução com organismos internacionais, realizar eventos no país e também no exterior para fins de aperfeiçoamento dos promotores e procuradores de justiça e oferecer um suporte sempre que há necessidade de algum relacionamento mais formal com órgãos do Ministério Público de outros países ou também com órgãos governamentais. Então a assessoria está ligada à Subprocuradoria de Defesa de Prerrogativas, na pessoa do Dr. Marfan Martins Vieira, e ela funciona sempre que demandada ou pelos órgãos administrativos ou pelos órgãos de execução da nossa instituição. Muito bem.